Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, e dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem, expressão usada por Jesus para dizer de si mesmo. Já falamos algumas vezes a esse respeito aqui, nos estudos bíblicos, né? Mas como é importante que a gente compreenda isso, porque ele é essencial na compreensão deste trecho da Sagrada Escritura, porque Jesus vai ensinar uma verdade a seu respeito. As pessoas diziam que Jesus, que o Cristo, na verdade, é o filho de Davi. Por quê? Por causa da descendência de Davi que foi prometida para reinar eternamente. O que eles não perceberam é que essa descendência de Davi não vinha de um reinado humano. Ela vinha sim da descendência de Davi. Jesus é descendente de Davi, na carne. Mas é só a natureza humana. Jesus traz em si a natureza humana e a natureza divina. Ou vice-versa. A natureza divina, porque antes de ser homem, ele é Deus. E a natureza humana, encarnado no seio da Virgem Maria, que casou-se com José, descendente direto da linhagem de Davi, mas também, se formos olhar toda a descendência da Virgem Maria, também são parentes. Jesus, portanto, é o filho de Davi, como deve ser o Messias. E as pessoas que começaram a crer em Jesus diziam isso. É só a gente lembrar de Bartimeu. Olha, voltando a algumas páginas, a gente vai ver a respeito de Bartimeu. Está aqui no capítulo 10, no estudo número 143 que nós fizemos. O cego na saída de Jericó, que começa a gritar. Ele estava mendigando. Ele é Bartimeu. E ele chama Jesus de quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita isso. Jesus sabe que é com ele que ele está falando. Mas o título verdadeiro que Jesus gosta de ser chamado é o Filho do Homem. Ele se intitula o Filho do Homem. Jarles, mas onde está esse o Filho do Homem aqui nessa leitura? Não está escrito isso aqui. Mas é aquele que vem do céu, que é o Filho do Homem. Jesus diz
a seu respeito isso porque ele vem do céu. A sua descendência é do céu. E ele prova isso nessa resposta dada aos escribas. Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? Ele está perguntando, por que eles falam isso? Se a gente olhar para o jeito humano de ver as coisas, o Messias vem de uma descendência de Davi. Essa era a leitura feita. E não estava errado, mas está incompleto. E Jesus mostra que está incompleto aqui, porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, ou seja, o Salmo 110, que Jesus vai citar aqui, e se você tem a Bíblia de Jerusalém, está bem do lado aqui, ó, escrito para você. Salmo 110, versículo 1. Que diz o quê? O Senhor, Deus, né, Pai, disse ao meu Senhor, opa, outro Senhor com letra maiúscula, opa, um Senhor disse para outro Senhor, olha o reconhecimento de um Senhor acima de si mesmo, que era Davi, e abaixo, no entendimento aqui de Davi, do Senhor, né? Mas como um semelhante a ele. Por quê? Para assentar à direita é alguém semelhante. Vamos ver isso com calma. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. E aí, versículo 37, ele diz, o próprio Davi chama Senhor. O chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E aí a gente vai ver no capítulo 7 do profeta Daniel, versículo 13, essa expressão, o Filho do Homem. Pega comigo na sua Bíblia, Daniel, capítulo 7, é depois do livro de Ezequiel. Vem Ezequiel e depois vem Daniel. Daniel, capítulo 7, aqui no versículo 13. Ele está tendo aqui a visão, que começa lá no início do capítulo 7, das 4 feras, e depois a visão do ancião e do filho do homem, a partir do versículo 9. Mas olha aqui o versículo 13, o que diz? Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Olha só. Ele não estava vindo da terra, vinha do céu, sobre as nuvens. Alguém que parecia um homem, como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião, olha, o Senhor, o ancião, e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado poder, honra e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha, é alguém que parece um homem, é como um filho de homem, e está no céu, próximo ao ancião, foi colocado na presença dele e recebeu autoridade, poder, domínio. Aqui não está dizendo textualmente, está sentado à sua direita, mas a leitura que se faz a esse respeito é exatamente a do Filho do Homem, que Jesus sempre diz a seu respeito. Quando nós voltamos para o Evangelho de São Marcos, que ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Quem vai por isso? O Senhor. Está dizendo a respeito de quem? A respeito de Jesus. Jesus ensina que a natureza do Messias, ela não é apenas uma natureza humana, como os escribas assim pensavam. Ela é também, e antes de ser humana, uma natureza divina. Vamos lá no Salmo 110? Hoje a gente está passeando um pouquinho nas leituras, né? Salmo 110, versículo 1. Olha lá.
Oráculo de Yahvé. Yahvé é o Senhor, tá? No Antigo Testamento. Oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Desde Sião, Yahvé estende o cetro poderoso e dominas em meio dos teus inimigos. A ti, o principado, no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora de tua juventude. Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Salmo 110 é uma coisa extraordinária. E fala, inclusive, desse sacerdócio de Cristo, que nós vamos ver muito mais forte na carta aos Hebreus. O Senhor está à tua direita, olha só, e esmagará os reis no dia da ira. Ele julga as nações, amontoa cadáveres, esmaga cabeças pela imensidão da terra. O caminho dele bebe da torrente e por isso levanta a cabeça. Está dizendo que é uma linguagem do Antigo Testamento, né, gente? Mas para dizer de quem é superior, de quem está acima, de a quem foi dada essa autoridade. E a quem? Ao Messias. Se você olhar o título, o sacerdócio do Messias, pelo menos aqui na Bíblia de Jerusalém. E o Salmo é o Salmo de Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Que bênção! Daí nós entendemos, voltando aqui no Evangelho de São Marcos, o que Jesus explica a seu respeito. Ele que é o Filho do Homem, ele que sempre fala de si a esse respeito, a esse título, dá a si mesmo e agora explica. Como que os escribas podem dizer que o Messias é o filho de Davi? Como eles podem dizer que o Messias é de origem apenas humana? Se o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Veja que Davi não se enganou. Quem se engana ao falar isso são os escribas. E Jesus os corrige, porque Davi já via que aquele que era o Senhor, o Messias, que viria depois de si, não era apenas seu descendente. E assim dito, filho de Davi, mas antes um superior, sentado à direita do Senhor, do ancião. Aquela visão de Daniel, o Filho do Homem. E aqui a gente tem, já anotando no nosso diário, ordens de Deus, porque esse Salmo 110 aqui é a ordem. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não deixa de ser uma ordem de Deus, viu? E princípios eternos, versículos 35, 36 e 37. Todo esse trecho é também princípio eterno. Por quê? Porque é uma verdade que Jesus está nos ensinando que não muda. Ele de fato é o Filho do Homem, ele de fato é aquele que está sentado à direita do Pai, ele é o Filho de Davi, mas não apenas, é também aquele que vem do céu. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever e acionar o sino da notificação, deixar um like. Convido você mesmo a fazer junto comigo esta empreitada, que nós estamos. É um canal que a Canção Nova tem para fazer com você o estudo da Palavra de Deus todos os dias, e nós faremos, com a graça de Deus, a Bíblia toda. Tá bom? Se você tem a Bíblia de Jerusalém, essa é a Bíblia que eu uso aqui. Se você tem uma outra tradução católica, não tem problema, você pode fazer do mesmo jeito. Mas é importante que você conheça o método, que você saiba bem, porque traduções diferentes muitas vezes dão tônicas diferentes a determinados versículos, e aí, na hora de anotar as realidades que o método nos ensina, isso pode ficar diferente na sua Bíblia por causa da tradução. Então fique atento, fique atenta. Para você tirar todas as dúvidas, você precisa do livro, a Bíblia no meu dia a dia. Na descrição desse vídeo tem um link para você comprar.
baratinho, viu, gente? No loja.cançãonova.com. Mas no final eu também vou deixar uma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual, onde você vai aprender a fazer o método junto comigo neste vídeo. Tá certo? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.